Salmo 32 é o Salmo de Davi. E ele fala que feliz é de quem recebe o perdão. Meus irmãos, não é fácil, né? Só esse título aqui a gente poderia já falar sobre esse assunto, né? De perdão. Tem pessoas, meus irmãos, que não se perdoa, né? Não se perdoa por não ter pedido perdão. Você sabia disso? Tem pessoas que não se perdoam, não sei se você está entendendo. Tem pessoas que não se perdoam por não pedir perdão, né? Infelizmente não tem mais ali a pessoa ao seu lado e não teve oportunidade de pedir perdão, não teve oportunidade de falar alguma coisa, né? E por causa disso tem pessoas que não se perdoam, andam tristes, sabe, cabisbaixa, não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo, não é mais a mesma, enfim. Então, Davi ele fala sobre a felicidade, né, daquele que recebe o perdão. Por isso, meus irmãos, enquanto você tiver oportunidade, perdoa, ainda aqueles que te façam mal. Perdoa, meus irmãos, sabe? O tempo passa tão rápido, né? E tem marido que não perdoa a esposa que não perdoa o marido. Ah, pastor, ele não merece, ela não merece. Meus irmãos, a questão não é essa. A questão é de não termos oportunidade mais de pedir perdão. Você está compreendendo? Então infelizmente tem irmão que não fala com o irmão, tem filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, enfim. Ó, se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar direto aqui. Então ele diz assim, ó, capítulo 32: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Meus irmãos, Davi, ele fala sobre perdão, né? Você sabe que Davi errou muito, meus irmãos. Eu sei que tem pessoas, às vezes, ela pega a Bíblia, né? E para tentar justificar os seus erros, fala assim: aqui, ó, Davi errou também. Vocês seguem Davi, vocês querem viver como Davi viveu, sabe? Mas Davi foi um pecador, Davi errou muito. Sim, meus irmãos. Se você pegar a Bíblia, você vai ver muitas coisas, muitos erros, muitas falhas. A Bíblia não é um conto de fadas, não é uma historinha, sabe? De Papai Noel, Branca de Neve, aquelas contos de fadas para dormir, não. A Bíblia fala que também existem coisas que Deus permitiu na Bíblia, né? Coisas ruins, coisas erradas, para exemplos nossos, né? Para termos como exemplo do que não fazer. Tem coisas erradas ali? Tem, mas não é por causa de nada, é para exemplos, para que não possamos cometer aqueles erros. Assim é você, mãe, pai, às vezes é você, marido, esposa, você já passou coisas na sua vida e que você orienta o seu filho, o seu neto, né? Tenta orientar, por quê? Porque você já passou. Você já passou por luta, você já foi envergonhado, então você passa a sua experiência para ele, mostra, ó, eu errei, eu falei assim no meu casamento, eu falei no meu trabalho e eu não quero que você cometa o mesmo erro. Então você dá o exemplo, o seu exemplo, você mostra os seus erros para que ele, né, ou ela não cometa os seus erros. Então, na Bíblia você vai ver muitas coisas assim, meus irmãos. Muitas coisas assim. Então Davi ele errou demais. E não é um assunto aqui do erro de Davi, que todo mundo já sabe o que é, né? Mas ele diz assim, ó, no versículo 3, ó: Enquanto calei, os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então Davi ele fala que enquanto ele calou os pecados. Como assim, pastor? Enquanto ele fingia que estava tudo bem. Meus irmãos, ainda que o homem não veja, ainda que ninguém saiba, Deus sabe de tudo. E tem muitas pessoas, meus irmãos, vivendo a vida, sabe, como se os seus erros não fosse nada. Meus irmãos, se nós erramos, não é que devemos espalhar, né? Não é que devemos sair falando para todo mundo: ó, eu errei, pequei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, não. Mas enquanto a pessoa
Para Deus, ela finge que nada aconteceu. Tem pessoas assim. Ela erra, ela falha, ele se afasta de Deus, comete erros e falhas grandes, mas não chega diante de Deus e confessa. Ah, pastor, mas Deus sabe. Meus irmãos, a questão não é Deus saber. A questão é confessarmos. Enquanto Davi, ele se calou, meus irmãos, enquanto ele não abria a boca, enquanto ele não confessava para o Senhor, a Bíblia fala que envelheceram os ossos. Os ossos de Davi envelheceram. E você sabe, meus irmãos, me perdoe, tá? Não estou falando de idade, né? Mas você sabe que uma coisa que tem bastante tempo, ela costuma a não ter mais aquele vigor, aquela força, né? A própria palavra fala sobre isso, né? Quando somos jovens, nós temos uma determinada visão, né? Vamos envelhecendo, a nossa visão não fica tão boa. Temos forças enquanto jovem e vamos envelhecendo, a força já não é mais a mesma. Então, o tempo, né? O passar do tempo vai ali prejudicando, né? A nossa força, a nossa visão, a nossa audição. Você está compreendendo? Então, a palavra do Senhor diz que foi envelhecendo os ossos, quer dizer, a força, o vigor de Davi já não tinha mais. Tudo por causa de quê? Porque ele se calou, meus irmãos. Ele não quis confessar. Ele fingiu que não precisa, não necessita. Meus irmãos, todos os dias nós necessitamos abrir o coração para o Senhor e confessar os nossos pecados. Pastor, mas eu não tenho pecado, pastor. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Amém, que Deus te abençoe. Mas a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer na terra, não há um que não peque, meus irmãos. Então todos nós erramos. Devemos reconhecer, sabe? Não nos humilhar no sentido de, eu não sou nada, eu não presto, eu não vou vencer, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Não é isso não. Mas é confessar para Deus. É confessar para Deus. Tem pessoas que conseguem abrir o coração para muitas pessoas, mas não conseguem dobrar o joelho, não conseguem chorar aos pés do Senhor. Ela chora e ele chora para o homem, né? Tem mulheres que choram lá para o noivo, o namorado, para o marido, ou o marido para a esposa, enfim, para a namorada, para os filhos, para o patrão, para o médico, mas não chora aos pés do Senhor, não se humilha para Ele. E por causa disso, meus irmãos, a pessoa vai definhando, a pessoa vai morrendo por dentro, me perdoe falar isso. A pessoa já não tem mais aquela força que tinha, vai desanimando, vai perecendo. Por isso que a palavra do Senhor diz, enquanto me calei, os meus ossos me envelheceram, pelos meus constantes gemidos, todos os dias. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sofrimento. Tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem se perdoar, não conseguem perdoar. E a pior coisa que tem, meus irmãos, a pior coisa que tem é você não ter o perdão de Deus. É não ter o perdão de Deus. Talvez você fale assim, não, pastor, Deus me perdoa, Deus é bom comigo, Deus é legal. Deus é tão bom que eu venço, eu tenho dinheiro, eu tenho vitórias, eu tenho milagres. Eu tenho muitas bênçãos para contar, pastor. Deus é bom, Deus não olha minhas falhas, não. Deus é legal comigo. Meus irmãos, o fato de recebermos vitórias e milagres não quer dizer nada. Porque a palavra de Deus diz que o sol nasce para todos. Aquele que luta, aquele que trabalha, recebe. O trabalhador é digno do salário. É ou não é verdade? Se você luta, se você se esforça, você tem um resultado do seu trabalho. Mas o perdão de Deus, meus irmãos, é para aqueles que buscam. O perdão de Deus não é para aquele que não pede. Se você não pede, você não recebe. Se você não busca, você não acha, você não encontra. Então o perdão do Senhor é derramado para aqueles que realmente se humilham. Enquanto nós calamos e fingimos que não acontece nada. Sabe, às vezes a pessoa está mal, às vezes a pessoa está longe de Deus. Não estou falando de denominação, religião, não. Porque às vezes a pessoa está dentro de uma religião, dentro de uma denominação, está longe de Deus. Sabe por quê? Porque não confessa os seus pecados, porque não abre o seu coração.
Tem muitos líderes, pastores, irmãos e irmãs que têm posições e títulos que estão longe de Deus também. Título não salva ninguém. Posição não quer dizer nada. A pessoa pode ser bem-sucedida no seu ministério, ser bem-sucedida na sua religião, mas talvez faltar, sabe, o reconhecer que precisa se humilhar diante do Senhor. Então, meus irmãos, ser perdoado por Deus é a coisa mais importante. Por isso que Jesus ele falava, né? Perdoados estão os seus pecados. Aí os fariseus ficavam admirados. Quem é esse que pode perdoar pecados? Aí Jesus falava, vocês estão admirados porque eu estou perdoando pecado? Ou é mais difícil dizer levanta e anda? Hã? Às vezes a pessoa, meus irmãos, ela se espanta, né? Como é que pode? Fulano todo errado, Beltrano todo errado. E como é que pode Deus perdoar? É assim, meus irmãos. Às vezes você tem os seus erros, as suas falhas, as pessoas elas acham que você não pode ser feliz. Elas acham que você não pode ser abençoado porque você erra muito, você falha demais. E às vezes você mesmo se vê nessa condição. Não, eu não mereço, porque eu erro demais, eu acho que Deus não vai me perdoar, acho que Deus não vai me ajudar, porque eu sou um pecador, eu falho demais, eu errei com meu marido, eu errei com a minha esposa, eu errei com meus filhos, eu errei na minha vida. Ah, pastor, não tem como. Tem, meus irmãos. Porque enquanto você calar, enquanto você não abrir o seu coração, infelizmente, os seus ossos, meus irmãos, a sua força, ela vai definhando, ela vai se esgotando. Por isso que eu convido você a orar comigo. Nós vamos orar, e eu tenho certeza que aonde você estiver, seja aí no quarto, na sala, no trabalho, na rua, no ônibus, não importa. Eu tenho certeza que aonde você estiver, não precisa você ir num lugar específico. Eu tenho que ir no lugar tal. Eu tenho que estar no monte. Eu tenho que estar assim. Eu tenho que estar de joelho. Meus irmãos, você pode estar em pé. De pé no ônibus. Você pode estar até com os olhos abertos. Porque Deus, ele sonda o coração. E se ele visita o teu coração e percebe e vê que o teu coração confessa, se humilha diante dele, aonde você tiver, a posição que você tiver. Porque se Deus só ouvir só no monte, meus irmãos, olha, coitado, né, de quem está preso, coitado de quem está no hospital. É ou não é verdade? Se Deus só ouve quem dobra os joelhos, meus irmãos, coitado da pessoa que tem problema de coluna. Coitado da pessoa que tem uma idade avançada e que não pode dobrar o joelho. Coitado dessas pessoas. Você está entendendo? Coitado da pessoa que Deus só responde se fechar o olho. De repente a pessoa está dirigindo. De repente a pessoa está trabalhando. Meus irmãos, Deus ele visita o coração. E que ele possa encontrar no teu coração agora esse desejo, essa vontade de você reconhecer que ele é tudo na sua vida. Que você possa pedir perdão. Claro que esquecer, às vezes a pessoa ela confunde, né? Pedir perdão com esquecimento. Mas eu já pedi perdão, porque eu não esqueço. Meus irmãos, é assim. Você está entendendo? Não tem como. Erramos e falhamos. Erramos demais, falhamos demais. Tem coisas que ficam te perturbando aí, ó. Você já pediu perdão, você já pediu para esquecer, mas não adianta, meus irmãos. Não tem como esquecer, sabe? Não tem como esquecer o erro, não tem como esquecer a falha, mas que isso possa ser aquela ferida que cicatrizou. Que não venha te machucar mais. Você olha, né, a ferida, você vê o machucado, você vê a marca, mas aquilo você toca, você mexe, mas não sangra mais. É assim quando a pessoa é perdoada. E é assim quando a pessoa se perdoa. É assim que acontece, meus irmãos. Por isso eu convido você a orar comigo e nós vamos vencer em o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. E aqui estão pessoas, Pai, que talvez estão realmente cansadas, sobrecarregadas, precisando de ajuda, precisando do Teu perdão. Tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que não têm paz, não têm alegria. Tem pessoas, Pai, que realmente não têm força por causa dessas coisas. Não tem força para reagir, não tem força para viver, Pai. Pessoas que desistem da vida,
desistem de tudo, Pai. Mas que o Senhor possa tocar nesse coração aflito, angustiado, que o Senhor possa remover essa dor e essa angústia. Visita, Pai, essa pessoa. Que nesse momento, independente da posição, independente do lugar que ela esteja, que o Senhor possa sondar a mente e o coração. E que o Senhor possa ver, Pai, a vontade, o desejo que essa pessoa tem de buscar o Senhor. Tua palavra diz, aquele que busca, encontra. Que nós possamos encontrar, Pai, o Senhor. Que possamos ser tocados por Ti nesse momento e ser livre desse sentimento e dessa angústia. Toca, Senhor. Liberta essa pessoa desse sofrimento, desse sentimento, dessa angústia. Toca, Pai, na vida dessa pessoa que está doente, seja ela livre, ele liberto da dor, do sofrimento. Meu Deus, toca, Pai, nas articulações, nos nervos. Toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Deus, repreenda essa dor. Essas manchas venham desaparecer, que esse caroço, esse nódulo venha sumir. Cura, Pai. Cura essa pessoa. Liberta o familiar que está no hospital. Volte para casa, toca naquele familiar que está no presídio, que está na vida errada, seja ele liberto, transformado, Pai. Toca nessa causa, toca, meu Deus, no trabalho, envia cliente, prospera, multiplique a renda, as vendas, meu Deus, dá vitória. Dá vitória a essa pessoa, Pai. E que nesse momento ela possa ver, Pai, uma mudança total e completa na vida dela e na vida dele. Minha irmã, meu irmão, que seus pecados possam ser perdoados. Que Deus possa fazer uma obra poderosa e maravilhosa na tua vida. Começando no teu coração. Começando dentro de você. De dentro para fora. Que comece uma nova vida. Um renovo. O agir do Senhor na sua vida. Seja limpo, seja liberto, seja transformado pelo poder de Deus. Levanta a sua mão e diga: Senhor, toca na minha vida. Abençoa, Pai. Quando eu tocar o meu coração, sobre o meu coração, que o Senhor venha tirar todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Diga assim comigo: meu Deus, que toda tristeza, que toda angústia, que todo mal, todo sentimento ruim, Pai, que tem me atrapalhado, que tem colocado desespero na minha vida, venha ser removido. Meu Deus, que o Senhor possa tocar, Pai, repreender todo o mal, toda tristeza, depressão, toda ansiedade, todo nervosismo. Quando essa pessoa tirar a mão sobre o coração, que todo o mal seja arrancado dessa vida. Diga assim comigo: meu Deus, que toda tristeza, todo pensamento, toda derrota, todo fracasso, toda angústia, que todo o mal da minha vida, em nome do Senhor Jesus, tira as mãos sobre o teu coração e diga: sai, em o nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no alto da sua cabeça e receba a cura. Receba o milagre. Seja livre e seja liberto pelo poder de Deus. Respira fundo, minha irmã. Respira fundo, meu irmão. E receba a vitória de Deus na sua vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu creio que o melhor do Senhor está por vir na minha vida. E que ainda hoje, fala aí, ainda hoje, coisas grandes e maravilhosas vão acontecer. Hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, diga amém. E diga graças a Deus.